Vale das Trevas. Da ponte pra cá. E aí pessoal, tudo bem? Esse é o Vale das Trevas e hoje vamos continuar com a nossa jornada sobre os fundadores da Camarilla. Hoje iremos falar de Rafael de Corazon. Nascido na Espanha durante as lutas entre cristãos e muçulmanos, o jovem Rafael foi levado pela igreja para se tornar coroinha. Usando sua influência sobre o bispo local para revidar os rivais invejosos, com o tempo ele acabou perdendo esse tipo de ferramenta quando o bispo desviou a sua atenção para outros meninos. Desesperado, ele implorou para ser permitido como padre, mas não teve muito talento com isso. Para avançar dentro do clero e continuar aproveitando das mordomias que essa posição lhe trazia, ele tentou alcançar alguns projetos, os mais importantes possíveis que a igreja estivesse se desenvolvendo, mas ele perdeu muitas posições importantes e não conseguiu supervisionar a construção de uma nova catedral, mas acabou ganhando uma tarefa menos importante, que era de supervisionar mosaicos, os mosaicos que ficariam dentro das catedrais, assim como alguns manuscritos. Quando isso já não estava mais dando certo, já não estava mais funcionando, ele estava perdendo, e possivelmente ele iria perder o seu cargo dentro dessas construções da igreja, ele decidiu fazer algo diferente. Ele pediu para os artesãos criarem manuscritos ilustrando algumas cenas sexuais, vamos dizer assim. E quando o bispo olhou aquilo ali, ele acabou gostando muito da nova visão que ele tinha dado para esses manuscritos, para essas obras, e então ele acabou tendo muito destaque durante a construção dessa catedral. Pois é, ele estava ali com algumas ideias, foi ali, construiu umas imagens interessantes, vamos chamar assim. E engraçado que o bispo não repreendeu ele, o bispo olhou e tipo assim, legal a sua arte mais natural, vamos dizer assim. Mas ok. Então tinha uma bruxa pagã chamada Caliste Castilho, a igreja queria converter. Então eles marcaram o encontro e quando ela chegou à meia-noite, o bispo pediu para que todos os padres, o bispo ali da catedral, pediu para que todos os padres fizessem uma grande demonstração de hospitalidade quando recebessem ela. E ele presenteou a Caliste com muitos mosaicos vitrais e com a Bíblia mais bonita que eles poderiam ter construído no momento. Mas ela acabou achando tudo muito simples, ela não curtiu muito, ela não quis converter, só baseado nessas informações. Então quando ela começou a dar uma olhada lá na parte aonde o Rafael de Corazon tinha trabalhado, vamos dizer assim, ela achou muito interessante e ela acabou se convertendo, e aí deu uma quantia razoável para que a reconquista fosse feita. Caliste pediu permissão para o bispo para levar o talentoso jovem sacerdote com ela. Ele recusou o pedido porque não fazia parte do acordo. Mas depois que o bispo notou que nas próximas noites o Rafael de Corazon estava muito pálido, meio murchinho, meio desgastado, ele acabou cedendo o pedido da Caliste. O que ele não sabia é que a Caliste era uma vampira, uma poderosa toreadora que estava todas as noites se infiltrando e bebendo o sangue do Rafael durante a noite enquanto ele dormia. Então quando o padre permitiu, no caso, que ela levasse o Rafael junto com ela, o Rafael de Corazon, ela abraçou ele. Ele ficou muito chocado, assim, inicialmente com o que ele tinha se tornado, que ele não conseguia resistir a nada que estava acontecendo, a mudança estava sendo muito brusca. Então a Caliste exigiu que ele pintasse mais aquela arte erótica para ela. Só que o Rafael não era um bom artesão, não era um bom pintor. Ele começou a fazer algumas artes ali, só que elas eram muito medíocres e horríveis. E aí ele admitiu que ele não conseguia fazer algo melhor que aquilo. Porque quem construiu as primeiras artes que chamou a atenção do bispo e depois porventura chamou a atenção dela foram os artesãos que trabalhavam para ele. Ela ficou furiosa, a Caliste, e quis destruir o Rafael. Ela tentou destruir o Rafael de Corazon. Ela chegou a morder ele, acho que é diabolizar, sei lá o que ia fazer. E aí ele começou a implorar para ela não fazer isso, que ele ia conseguir talvez criar algo que ela
adorasse. Então ele começou ali a insistir, dizer que ele tinha um talento artístico especial e que a própria vida dele era uma obra de arte. Calice se divertiu com o apelo e aí acabou poupando ele, mas deixou ele no meio de um monte de historiadores jovens, ciumentos e que não respeitavam ele, para ele aprender a lição, né? Então, quando a Inquisição começou a caçar os vampiros e começou a ter uma destruição em massa, a Calice não quis participar da guerra, não. Ela já estava cansada da arte cristã, achando a arte cada vez mais sem vida. Então, o Rafael de coração se ofereceu a cuidar dos negócios dela enquanto ela viajava. Ela concordou e foi embora. Então, ele começou a usar a influência que a senhora dele tinha, que era muito poderosa, era uma toreadora muito respeitada, e começou através da autoridade dela a propor tratados, formar alianças e lançar lutas territoriais. Ele começou a abraçar um monte de crianças escondidos atrás da autoridade dela. Os talentos medíocres de Rafael não deram muito status para ele entre os historiadores. Então, o que ele fez? Ele preferiu se tornar um patrono das artes. E assim, então, ele começou a usar a influência dele secretamente para prejudicar aqueles historiadores que eram melhores que eles, para envergonhar esses historiadores perante o clã. Então, quando a situação começou a se agravar, que a Inquisição estava destruindo muitos membros, o Rafael de Corazon usou a autoridade que ele tinha para falar diretamente com os anciões durante as primeiras reuniões. Ele passou por cima de todo mundo, usou o peso da palavra da senhora dele e começou a falar diretamente com todos os anciões que estavam presentes ali, lembrando que a sexta tradição, que era a máscara, que naquela época era a sexta tradição, ou seja, a tradição menos importante, vamos dizer assim, que depois ela passou a ser a primeira tradição, a mais importante, que esses anciões haviam violado ela tantas vezes que eles eram responsáveis pela situação atual. Ele acusou os anciões de serem responsáveis por todo esse momento que a sociedade cainita estava vivendo, que eles estavam sendo caçados e destruídos. Ele fez o discurso que foi o seguinte, abre aspas: viver abertamente entre os mortais tem sido nossa ruína. Violamos o espírito da sexta tradição e pagamos por isso com sangue. Os mortais são muito numerosos e invejosos de nosso poder. Eles vão tentar nos destruir enquanto nos conhecerem. Tem sido sempre assim. Devemos virar as costas para eles. Devemos esconder nossos rostos de seus olhos invejosos. O discurso dele foi tão apaixonado, foi tão forte, que até as mentes mais fechadas dos anciões Ventur e Tremere foram abertas. Ele mudou a maré de pensamento, de um desejo em que os vampiros estavam pensando em guerra total contra os mortais, para que talvez fosse melhor usar de sutileza e subversão. Então os vampiros foram clandestinamente para as sombras e cobriram todos seus rastros. Então eles começaram a mudar secretamente o clima intelectual da época. Os agentes humanos dos vampiros, carniçais, entre outros aliados que eles tinham humanos, começaram a ridicularizar as testemunhas oculares que tinham de vampiros e começaram a falar que as antigas lendas eram besteiras. E lentamente voltaram a atenção da humanidade para a ciência e começaram a zombar da superstição. Com isso, os vampiros sobreviveram à Inquisição. Embora o Rafael de Corazon não seja o mais poderoso ou mais talentoso do historiador, ele é o mais influente. Ele conquistou os corações e mentes do seu clã durante a Inquisição e continuou influente desde então. Mas enquanto ele está se destacando em meio à sociedade vampírica, na época em que isso ocorreu, ele via de medo que a senhora dele, Calice, voltasse, agarrasse e punisse o Rafael de Corazon por ter abusado do poder dele em nome dela. Afinal de contas, ele estava usando toda essa autoridade e estava falando em nome da senhora dele sem ela saber. E aqui tem um boato, mais 18 agora no momento. Dizem que o Rafael de Corazon pegou o pênis do Mika Vaikos quando ele jogou na cara do Haderstead e emoldurou essa parte dele. Fim do momento mais 18. Vamos falar da aparência. Ele é lindo além da imaginação. Rafael tem uma voz melíflua para combinar com a sua aparência. Espirituoso e eloquente, de Corazon é considerado o criador da máscara. Só porque ele falou aquela frase. Ele usa muito da aparência dele para convencer os outros do seu ponto de vista. O principal defeito que ele tem é que sempre quando ele tá em algum ambiente, ele quer sempre ser a pessoa mais bonita presente. De ossatura média e estatura média, Corazon é uma bela forma. De Corazon é tão belo que quase parece um anjo. Ele costuma usar a veste dos conquistadores espanhóis. É praticamente um pavão em fogo e meia monotonia de seus companheiros fundadores. Gostou? Curtiu? Deixa um joinha, compartilha, ajuda o Vale a fortalecer. E nos vemos no próximo vídeo. Até logo e valeu!